E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E ao vendo, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse, capítulo 17, versículo 6. Primeiro precisamos entender que quando o apóstolo João diz, eu vi a mulher aqui ele está dizendo a igreja de Cristo. Ou seja, ele viu a igreja de Cristo embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, estavam encharcados, estavam mergulhados com o sangue dos santos. E aqui nós não estamos falando de imagens ou esculturas, mas dos santos aqui é de todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim como o sangue dos mártires de Jesus, a começar pelo apóstolo Tiago, o diácono Estevão, todos os outros apóstolos e tantas pessoas que ao longo dessa vida têm se tornado mártires por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E nessa visão o apóstolo João, ele contemplou também pessoas da nossa era que se tornaram-se mártires por causa da palavra, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que abriram mão das suas vidas, abriram mão dos seus conceitos, das suas ideias, das suas filosofias, para pregar a palavra, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não estamos falando aqui de proprietários de nenhuma denominação, até mesmo porque o galardão deles eles já têm, que é a fortuna que eles têm acumulado ao longo dos anos. Nós estamos falando daquele irmão, daquela irmã que com lutas, com muito sacrifício, tem servido a Jesus, tem pregado a palavra de Jesus, tem anunciado o Evangelho de Jesus. Esses, muitas das vezes, são perseguidos dentro de casa, são perseguidos no meio da família, são perseguidos no seu local de trabalho, mas não negam a sua fé em Cristo Jesus. Pode-se dizer que eles também são mártires de Jesus. O apóstolo, ao ver, ele se contemplou, ele se maravilhou, ficou com grande admiração por ver que a igreja de Cristo, aquelas pessoas que verdadeiramente estão seguindo ao Senhor Jesus Cristo, eles não têm abrido mão de pregar a palavra, eles não têm abrido mão de anunciar a verdade, eles não têm abrido mão de dizer a grandeza de Cristo Jesus. Mas antes, pelo contrário, eles têm se mantido fiéis, eles têm se mantido honrados, eles têm se mantido fervorosos na fé. E é assim que deve ser. Assim deve ser a postura da igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que seja coberta pelo sangue daquelas pessoas que não negaram a sua fé
não negaram a Jesus pelos prazeres deste mundo, não negaram a Jesus pela herança milionária que seus pais deixaram, não negaram a Jesus por causa de status da vida que tem. Antes, pelo contrário, eles abriram mão para seguir, eles abriram mão para se manter fiéis aos princípios de Cristo Jesus. Crentes, confiantes totalmente na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor possa de fato realizar nas nossas vidas, e que assim também possamos ser nós, revestidos pelo sangue do Cordeiro, mas também revestido pelo sangue dos santos da igreja, por aqueles irmãos que se tornaram mártires, para que a palavra do Senhor Jesus Cristo pudesse chegar até a nós.